Juriscast, o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está ouvindo o Juriscast aí, episódio número 10, né? Nosso décimo capítulo aqui dos Desbravadores do Conhecimento Jurídico. Dessa vez você deve estar estranhando que sou eu que estou falando, é o Giovanni, né? O Thiago Facchini não está. Ele tirou umas férias aí, que ele estava muito cansado, estava trabalhando muito, então a gente aqui a ProJuris deu umas férias para ele. E no lugar dele, eu estou aqui com o meu querido, estimado e com certeza, acho que ele até pediu para fazer esse podcast, porque ele tem muita carisma por esse assunto. O meu querido Antônio. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, audiência. Boa tarde, doutor. Hoje o Juriscast vem com um time misto. Vou vestir a camisa do Facchini, a faixa de capitão fica com o Giovanni hoje. Tá certo. Para quem não entendeu por que o Antônio falou a faixa de capitão, time misto, a gente vai explicar. O convidado de hoje é o Dr. Gustavo Martins Cavalcante, que ele é executivo sênior na Associação Atlética Ponte Preta. Ele já trabalhou em clubes como São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians, Santos, Palmeiras, Juventude. Tem até uns nomes aqui de clubes de fora do país. Quer me ajudar a falar, Antônio? São times japoneses, né? O Kashima Antlers, o Verde Kawasaki e Yokohama Flugels. Entre outros, se o doutor quiser explicar melhor como é que se pronuncia esses nomes, vai ajudar a gente bastante. Mas assim, só para entender, o Dr. Gustavo Martins, ele tem mais de 20 anos de experiência com direito desportivo. E a gente vai entender hoje o que é isso aí. Mas primeiramente, antes de a gente começar a entrar na nossa pauta, eu quero dar um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque depende de onde o usuário estiver ouvindo. Mas seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes. Eu fico extremamente envaidecido e feliz de estar vestindo a camisa 10 aqui, né? O 10º programa, estou vestindo a camisa 10 e estou participando desse projeto aí bacana de vocês. Eu espero que a gente tenha bastante sucesso vocês tenham bastante sucesso com o programa. Tá, beleza. Então vamos rolar a bola aqui, começo de partida. Em primeiro lugar, a gente tem um costume assim... Quem escuta o Juriscast há mais tempo deve ter percebido que a gente explora sempre alguns temas diferentes, assim, dentro do direito, que são poucos falados, né? Nos últimos episódios, por exemplo, vou citar o último, que foi bem emblemático, que a gente falou sobre a internet das coisas, né? Então, sobre a perspectiva do direito. Então, era um tema novo que a gente resolveu esclarecer para o nosso ouvinte. E a primeira pergunta daquele podcast, que eu vou repeti-lo aqui, afinal de contas, o que é o direito desportivo, né? Porque a gente fala isso no Brasil, parece que é o direito do futebol, né? Que é o direito que tem a ver com o esporte futebol especificamente. Mas como que funciona? O que faz o advogado do direito esportivo, doutor? Dá uma força para nós aí. Vamos lá. Primeiro, o direito desportivo, né? Todo mundo, e isso é óbvio, né? Porque no Brasil a gente tem o país do futebol. Uhum. Então a gente tende a pensar no futebol e todo mundo já viu notícia no jornal, na televisão do STJD, né? Do efeito suspensivo que o clube conseguiu, Então, assim, vamos deixar claro para os espectadores que assim, o direito desportivo é maior do que o futebol. Então, assim, o futebol é uma das modalidades do esporte. Tá? O direito desportivo, ele basicamente vai se originar da Carta Olímpica e do Movimento Olímpico Internacional. Então, vocês podem pensar, por exemplo, que numa competição de voleibol, determinadas demandas que vão ocorrer durante a competição, ou uma competição de jiu-jitsu, ou o que seja, aquelas demandas, aqueles litígios, né, aquelas problemas, eles acontecem intracompetição. Então, e os problemas podem ser disciplinares, né, com os atletas e com os envolvidos no espetáculo, e podem ser problemas até às vezes de comerciais, de marca, de quem vendeu mais a arquibancada, ou ticket, ou o que seja. Então, o direito desportivo é essa área do direito que vai cuidar dos eventos, das competições esportivas e tentar resolver esses problemas com uma celeridade tal que consiga resolver o problema dentro da competição. Porque vamos imaginar o seguinte, tivemos a Olimpíada no Rio de Janeiro alguns anos atrás. Sim. E aí o mundo inteiro está assistindo aquilo. E aí, assim, é interessante também o seguinte, no Brasil a gente chama de direito desportivo, tá? Fora do Brasil, o direito desportivo é uma categoria do que eles chamam de direito do entretenimento. Então, é o seguinte, entretenimento, entenda, é igual a indústria do cinema, a indústria do esporte. Entendeu? Então, assim, quando você está assistindo um jogo de futebol,
você pagou o ingresso, você assinou a televisão lá para poder assistir o jogo, o que seja. O espectador espera que o resultado da partida, né, quer dizer, quem ganhou, quem perdeu e tudo mais, seja resolvido na partida. Você imagina o seguinte, se o vencedor de um torneio desse olímpico, eu me lembro de uma Olimpíada que o Rodrigo Pessoa ganhou a medalha de ouro depois da Olimpíada ter terminado. Então ele saltou lá com o cavalo, o cavalo que ganhou a medalha de ouro foi desclassificado por causa de doping 3 meses depois, e ele conseguiu ganhar a medalha. Para o patrocinador, imagina se você é o patrocinador do Rodrigo Pessoa. Você investiu um dinheiro violento no Rodrigo, ele treinou lá e tudo mais, então ele ganhou uma medalha, porque o outro estava tomando doping, né? Aham. E na hora que tirou a foto lá, bonita cerimônia de premiação, aquela coisa toda, não é ele que está no pódio. Sim. Quer dizer, ele está no pódio, mas não no primeiro lugar. Então, o direito desportivo ele vem para tentar diminuir esse gap, né, esse lapso temporal e tentar resolver esses problemas todos dentro da competição, tornando de forma mais célere possível. É claro que, às vezes, dependendo da complexidade do assunto, você não vai conseguir resolver aquilo tão rápido. Mas se vocês acompanham o esporte, e eu posso falar aqui, sei lá, em inúmeros casos, a Maria Sharapova do tênis. Quando descobriram o doping dela, em, sei lá, 15 dias ela estava suspensa e ficou, entendeu? E foi julgada, se vocês tiverem interesse, quem tiver interesse, né, em analisar o caso é público, então tá lá no CAIS, no TAS, no site lá deles do Tribunal Internacional do Esporte. Você baixa lá o caso e lê. E você vai ver o lapso, como aquilo foi julgado de forma extremamente célere e o problema foi resolvido. Então, assim, o direito desportivo, ele serve para isso. Eu costumo dizer, até para os alunos, quando eu estou ministrando a aula, que o direito desportivo, ele tem muito mais a ver com o direito administrativo do que com o nosso, né, o que a gente conhece como direito, às vezes penal ou direito civil. Ele tem muito mais a ver com direito administrativo, porque assim, não tem vamos dizer assim, quem tem legitimidade para legislar e para julgar o direito esportivo são os órgãos internacionais. Entendeu? Então, assim, por exemplo, no futebol, a instância máxima é a FIFA. Pode ser depois o CAIS ou o TAS a nível de recurso, tá? Mas, assim, a instância máxima no futebol de apelação, você tem que passar pela FIFA. Então, assim, a FIFA, ela não quer saber da lei brasileira, da lei norte-americana, da lei. Ela tem o sistema de regras dela, porque senão a convivência dentro do planeta Terra ficava impossível, né? Você imagina, ela tem que vai transferir o atleta do Brasil para a China. Então você tem que respeitar a legislação brasileira. Quer dizer, respeitar, óbvio que você vai respeitar, mas a legislação brasileira, a legislação chinesa, aí o sujeito ainda fez uma parada na Europa para jogar lá, sei lá, meia temporada ou o que seja. Quer dizer, são questões extremamente complicadas e complexas. Você tem aí direito trabalhista brasileiro, direito trabalhista europeu, vamos dizer assim, direito trabalhista chinês, se é que tem isso na China. Então é um troço complicadíssimo, e assim, o direito esportivo está aí para resolver, elucidar essas questões, né? Doutor, mais relacionado assim à tua atuação diária, assim, a gente gostaria de entender o que diferencia um advogado que trabalha com direito desportivo de um advogado que trabalha em outras áreas do direito na dinâmica de trabalho, na rotina mesmo. O que ele enfrenta, né? Como é que é o dia a dia do doutor, se às vezes talvez seja a mesma coisa, né? Vai chega no escritório, toma um café. Isso, vai no tribunal. Como é que é, doutor? Pegando isso. Cara, assim, eu não vou mentir pra vocês. O direito esportivo, a gente trabalha há 20 anos com esporte profissional, tá? E é muito mais divertido do que as outras áreas do direito. Não tem como enganar vocês. Porque, assim, apesar de você ter problemas que são recorrentes, entendeu? Então, assim, a gente tem problema disciplinar com atleta em todas as modalidades que vocês puderem imaginar. Eu já tive caso do que vocês puderem imaginar. Entendeu? Então, um dia eu estou no escritório, alguém marcou uma reunião, eu sempre falo, né, bateu na porta lá um sujeito, e o sujeito estava um problema e né, tá pagando consulta, tá querendo opinião profissional, vamos escutar o que ele tem a dizer. Sim. Cara, aeromodelismo. Aí eu fiquei pensando assim, foi na minha cabeça, né, cara? Eu falei, bicho, porra,
O cara velho, entendeu? Brincando de aviãozinho de controle remoto. Aí tinha sido expulso do clube lá de aeromodelismo. Aí eu fui conversar com ele, eu não sabia, né? Você não sabe tudo, né? Então eu tenho a humildade de aprender. O pessoal do aeromodelismo acabou de pausar o podcast, doutor. Cara, não tem nada contra. Acho que você quer praticar o esporte que você pratica, sim. Não tem problema nenhum. Aí eu fui entender. Aí ele foi me contar que na época, cara, o aviãozinho custava coisa de $10 mil. E ele tinha sei lá quantos, e ele tinha sido expulso do clube de aeromodelismo porque ele entrou pra posar de um jeito que não podia. Então, assim, ainda fui estudar a regra de aeromodelismo, de competição, pra poder entender o que ele podia e o que ele não podia fazer. É interessante, entendeu? Porque, assim, aparecem essas pessoas e você, assim, óbvio, lidar com Fórmula 1 é uma delícia. Entendeu? Pô, Fórmula 1, não sei o que, a gente, né, eu sou de uma geração que acompanha o Nelson Piquet, o Ayrton Senna, então, quando a oportunidade de poder trabalhar com eles, foi uma coisa sensacional. Agora, acontece isso também, o sujeito do aeromodelismo, o cara da competição de ciclismo, entendeu? O Ironman lá do triatlon, que o cara correu lá, sei lá, ficou competindo durante sei lá quantas horas e foi desclassificado, ou o outro pegou uma qualificação melhor e o sujeito, como é que diz? Utilizou alguma técnica, algum estratagema para poder andar mais rápido. Então, assim, todos esses problemas você tem que enfrentar, entendeu? E eu digo para as pessoas, isso são problemas só disciplinares, porque tem os problemas também comerciais, quer dizer, vender ingresso, patrocínio, entendeu? De repente conseguir um patrocinador, só que o outro patrocinador que ele estava procurando da camisa ou do evento demorou para responder e a oferta era melhor, mas ele já assinou o contrato, entendeu? Ele já assinou um pré-contrato. Então, assim, tem muitas demandas, tem muitas coisas que acontecem que a gente nem imagina. Eu falo para as pessoas normalmente que, assim, se vocês imaginassem o trabalho que é para você hospedar um jogo de futebol, entendeu? Quanta gente tem envolvida naquilo, quanto papel que você manda de um lado para o outro, você tem que pedir autorização para a polícia, entendeu? Para você poder jogar, e você tem que pagar taxa para a polícia estar lá para você poder jogar, e para autorização para o corpo de bombeiro, tem 300 mil órgãos fiscalizando o time ou a competição. Então, assim, é uma como é que diz? É uma atividade extremamente complexa. E às vezes as pessoas não entendem por que custa caro, por que o atleta ganha tanto, ou entendeu? Porque, assim, é um espetáculo, é o que eu falo do entretenimento, é igual, vamos lá, grosso modo, é igual fazer um filme, entendeu? Sim, você tem, só que o futebol, no caso, o esporte, não é só o futebol não, tá? Quando eu falo assim do futebol, porque a gente no Brasil está acostumado com o futebol, mas o esporte como um todo, ele é uma atividade que ele é muito, vamos dizer assim, imediatista, não é imediatista, mas no sentido de perecível. Então, assim, o jogo que aconteceu ontem só interessou para a audiência ontem, entendeu? Você não quer ver o VT do jogo. Sim, então, se a televisão ficar passando VT de jogo antigo, cara, a não ser que você seja o maior fã do time, você não quer ficar assistindo o jogo antigo. No máximo, se for uma final, né, um jogo importante, beleza, né, mas o jogo normal, assim... Bicho, e se seu time perdeu, você não quer assistir aquilo de novo, entendeu? Então, assim, é um tipo de evento que você quer assistir o evento ao vivo. Então, assim, isso também é um dos problemas, uma das peculiaridades dos eventos esportivos, e que aí que você tem que pensar numa escala global, não é só no Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Mas numa escala global, do que interessa para a televisão, o que interessa para o patrocinador. E aí a gente acaba entrando, quer dizer, saindo um pouco da esfera só jurídica e entrando na esfera do marketing esportivo, que também é uma paixão minha, de como é que você faz para levantar, para gerar receita para os clubes, entendeu? Ou para os atletas, entendeu? Capitalizar essa exposição de uma forma inteligente, né? Até quero fazer uma pergunta, aproveitando um espaço que o doutor deu aqui. Quem faz a negociação do clube com a televisão se vai jogar? No caso, o advogado do esportista? Olha, no caso, quer dizer, atualmente eu tenho feito, entendeu? Eu sugiro normalmente, até para os outros clubes, eles terem acompanhamento jurídico, entendeu? Porque... normalmente o presidente do clube vai, né? E às vezes o presidente, dependendo do clube, o presidente
deveria ou não deveria fazer a negociação, entendeu? Porque eu acho que assim, essa negociação do contrato de televisionamento, eu já participei de diversas, tá, cara? Uhum. Então, assim, um dos problemas do futebol, principalmente no Brasil, e salvo o melhor juízo, é falta de profissionalismo. Então, e falta de profissionalismo mesmo, porque assim, enquanto e aí voltamos para o direito desportivo, enquanto a natureza jurídica do clube de futebol não mudar, ou seja, o clube de futebol parar de ser visto pela nossa legislação como uma associação sem fim lucrativo e começar a ser visto como uma empresa, entendeu? Que a diretoria do clube tem responsabilidade, sim, sobre o patrimônio do clube, sobre a alavancagem, entendeu? Sobre a alavancagem, entenda, dívida sobre patrimônio, entendeu? Então, sim, assim, enquanto a nossa legislação não trabalhar dessa maneira, continua do jeito que é. E aí eu tive, outro dia, publicaram num jornal esportivo de grande circulação uma matéria de um jornalista comparando o São Paulo Futebol Clube com o Real Madrid. Eu não aguentei, entendeu? Eu trabalhei pro São Paulo, então eu conheço bem como é que a estrutura funciona. Falei, bicho, você não tem, assim, você desculpa o jornalista com, pelo menos ele tá lá escrito, né? Que ele tem pós-graduação, mestrado no direito de como é que diz? Marketing esportivo na universidade estrangeira e tudo mais. Eu falei, bicho, assim, você desculpa, mas assim, você não tem ideia do que você está dizendo. Se você andar para fora do país, e eu sei porque a gente tem contrato com a Adidas e com outros fornecedores de material esportivo, camisa de time brasileiro não vende nada no exterior. Mas não é assim, não é que não venda, eu vi, cara, não, a venda é zero, eles não produzem uma camisa dos clubes mais famosos, tá, dos 2 mais famosos, não vende uma camisa no exterior. Então, assim, é um absurdo. Aí você anda, o Real Madrid, o Barcelona, qualquer lugar que você vai do planeta Terra tem gente vestindo camisa ou boné. Entendeu? E assim, e os nossos clubes, grosso modo, são tão tradicionais quanto. Entendeu? Não tem tanto dinheiro, mas também não tá porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque não sabe fazer negócio. Entendeu? Porque, assim, mas tem uma história bonita, né? Tem clubes no Brasil mesmo. Tradição, cara. Assim, tem anos de coisa, conquistaram títulos, entendeu? Eu acho que a gente no Brasil não vê, e aí te digo, né, com conhecimento de causa profundo, assim, por exemplo, a Sul-Americana e a Sul-Americana principalmente, a premiação da Sul-Americana não é boa. Tá? Por isso que os times brasileiros não investem na Sul-Americana. Então, assim, quando ele compara com a premiação do brasileiro e com risco de rebaixamento no brasileiro, alguma coisa assim, de performance, ele prefere investir dinheiro no brasileiro porque a televisão né? E assim, quando a gente falar de receita de time de futebol, é televisão, tá, cara? Esquece, a gente... não sei se vocês se lembram, existiu um sujeito, né, saudoso, Eduardo Viana, o famoso caixa d'água, que foi presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro durante muitos anos. Eu gostava dele, eu tinha um relacionamento muito bom com ele. Então, assim, em que pese de discordar de algumas políticas, eu acho que essa afirmativa dele era muito certa. O seguinte, futebol é um esporte de luxo. Você ir ao estádio não é popular. Entendeu? Mas assim, isso não é... E ele não está dizendo isso, não é... Como é que diz? De forma elitista, não. É porque é caro, cara. É caro você abrir um estádio, é caro você... Abrir, que eu digo, operacionalizar para ter o jogo, entendeu? É caro você ter torcida lá. Porque quando acontece alguma coisa, você pode olhar, fazer estudo comparativo dos borderôs. A CBF publica todos, tá? Às vezes o lucro do jogo de futebol foi, sei lá, 20 mil reais. 30 mil reais. Se acontece algum acidente dentro do acidente com a torcida, tá? Não é com o atleta, não. A responsabilidade civil é do clube. Então o clube tem que pagar. Às vezes o torcedor jogou como é que diz? Um copo dentro de campo, alguma coisa assim. A multa, amigo, às vezes é mais de 100 mil reais. Entendeu? E o sujeito ganhou, lucrou com aquela operação, quando lucra, 20 mil, 3 mil, entendeu? Então, assim, a média de público, mesmo, mas o estádio estava cheio, tinha 20 mil pessoas. E aí vendendo o ingresso a, sei lá, 5 reais, 10, entendeu? Não paga. Então, assim, o futebol, e se você for olhar fora do Brasil, vai na Espanha, tenta comprar um jogo do Barcelona, vai ver quantos euros custa. Com menos de 80 euros, você nem conversa. Entendeu? Mas tem uma realidade econômica diferente. A realidade econômica é diferente, eu não tenho, mas assim, 80 unidades monetárias na Espanha
se você for traduzir para a realidade brasileira, vai ser alguma coisa em torno de 80 unidades monetárias no Brasil, entendeu? Então, assim, não estou dizendo que o ingresso tem que custar R$80, mas eu acho que o ingresso a R$10 não é inteligente, entendeu? Entendi. E não é daí que o clube gera receita, porque assim, o mais engraçado disso é porque a pessoa quando... mas o clube, a torcida... Eu falo para o Internacional, por exemplo, no Brasil é um clube com uma torcida gigantesca e com uma torcida muito engajada. Então eles têm programa de sócio-torcedor para o torcedor que mora em Porto Alegre, para o torcedor que não mora em Porto Alegre. Uhum. E assim, todo mundo contribui. Então quando eu vejo... porque tem alguns argumentos falaciosos, em minha opinião. Então assim, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, o Corinthians tem a maior torcida do Brasil. O que adianta você ter a maior torcida se a torcida não é engajada? Uhum. Entendeu? Se a torcida não compra pay-per-view, se a torcida não compra camisa, se a torcida não... E é o problema que o jornalista estava discutindo do São Paulo. Mas a torcida do São Paulo tem a maior renda per capita. E daí? Entendeu? Se a torcida não é engajada, não adianta nada, cara. Entendeu? É uma falácia. Mas eu tenho a maior torcida. E daí? Entendeu? O torcedor não tá pagando mensalidade do clube, o torcedor não tá ajudando em nada, ele só enche o seu saco. Só corneta. É só corneta, não é isso? Porque se ele não tá te ajudando, ele só tá te atrapalhando. Ele não tá fazendo nada disso. Então, vamos voltar pro tema. O direito desportivo nisso, ele tem essa função de tentar entender ou pensar fora da caixa, né? Think outside the box, como dizem os americanos. Uhum. Pensar fora da caixa de você tem a oportunidade de trabalhar com esses problemas e de dialogar com todos esses assuntos, entendeu? Sim. Até tu ia fazer uma pergunta, né, referente a diferença, né, que agora o doutor tá na ponte, né? Então, eu ia perguntar pro doutor se... Assim, o doutor trabalha hoje na Ponte Preta há 14 anos, né? Bastante tempo já. Isso, bastante tempo, Já trabalhou em São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians. Palmeiras. Palmeiras quando era Parmalat, que era impressionante. Era o time campeão, né? O time campeão da época. Então, eu queria entender... Naquela época foi uma, como é que diz? Uma virada de mesa no bom sentido. Acho que assim, uma quebra de paradigma no Brasil. Essa parceria, né, que isso sempre existiu nos times de vôlei. Então, se vocês se lembram dos times de vôlei, né, Rexona, não sei o que, sempre teve empresa patrocinando o voleibol ativamente. Malve, né? No futebol, não. No futebol, isso foi, no Brasil, uma quebra de paradigma. E foi muito interessante, muito bom trabalhar com eles naquela época. Então, eu gostaria de entender a diferença de demanda de um time como a Ponte Preta, que está acostumado a jogar em divisões segunda, hora primeira, e de times como Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, que estão sempre num patamar um pouco acima. Eu queria entender também se a modalidade de trabalho que você exerceu na Ponte Preta era a mesma desses outros times. Qual que é a diferença entre trabalhar com cada um deles, assim? Olha, eu não sei se isso está disponibilizado ainda, possivelmente na internet tem. Quando eu era estudante de Direito, tinha um artigo que era muito famoso, que eles davam na faculdade pra gente ler, que era rabo do crocodilo ou cabeça da lagartixa, uma coisa assim. E não dizendo assim, mas a gente tem que ser realista, né? Quer dizer, o orçamento, né, o budget de um time que não seja desses 11 times aí, do 13, 11, dos maiores times do Brasil, é diferente. Entendeu? Sim. Então, assim, uma coisa e aí eu volto a dizer para vocês, a coisa da profissionalização, o pessoal fala de profissionalização, eu escuto esse negócio de profissionalização há mais de 20 anos, e ninguém explica a coisa de um jeito que, assim, deveria ser explicado no sentido de, por exemplo, acho que hoje em dia, tá? O pessoal que assumiu lá a direção do Flamengo é um pessoal, o Álvaro Bandeira e o resto da diretoria, eles vêm do mercado financeiro, é uma outra cabeça, é uma cabeça mais profissional, entendeu? Então, assim, eu tenho alguns amigos que estão fazendo negócio com o Flamengo, não é só atleta não, tá, cara? É trazendo patrocinador, fazendo essas operações de marketing esportivo. E a coisa está sendo bem sucedida porque eles pensam de uma maneira diferente. Entendeu? O problema dos clubes maiores é porque você tem uma coisa chamada conselho deliberativo.
E aí esses conselheiros, aquele senhorzinho de idade que é torcedor do clube, ou foi ex-atleta, alguma coisa assim, há 500 anos, e ele acha que a coisa tem que funcionar do jeito que sempre foi, porque é assim que funciona. Entendeu? Então, e é difícil você, e é o que eu falo aí do torcedor, e que eu acho que essa ideia do clube-empresa é interessante, porque, assim, tem um ditado no samba que é sensacional, que batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Entendeu? Então, assim, cara, não tem jeito, parceiro. Você não pode, se você não entende administração, sinto muito, é melhor você contratar alguém que entenda para a pessoa poder fazer a operação funcionar e ser lucrativa, do que ficar insistindo numa coisa que vai dar errado. Entendeu? Então, assim, você pode ver no Rio de Janeiro o América, né? O América é um clube tradicional, né? Tem aí história. Tá fechando. Em Campinas, o Guarani tá fechando. Tá fechando por quê? Não é porque como é que diz? Má gestão. Entendeu? E assim, má gestão num país que o clube não fale. Então, assim, é a má gestão exponencialmente ao quadrado da milésima potência. Entendeu? Porque, assim, o sujeito não faz nada, ou quer dizer, ou se endivida de uma maneira que inviável, que torna a prática profissional inviável, e não acontece nada. Entendeu? O clube fechou. Então, assim, eu acredito, o problema, efetivamente, dos clubes que são maiores, né, maiores no sentido desses aí que todo mundo sabe, né, é porque a administração do clube primeiro que depende muito de política, tá? Então, se a oposição tomar o poder, eles mandam, né, conseguir o cargo, eles rescindem todos os contratos que a gestão pretérita assinou. Sim. É muito parecido com política mesmo, né? Tu rejeita tudo que veio antes de ti, tudo que é do Pois outro lado, mas isso você desculpa a franqueza, mas isso é de uma imbecilidade. Sim. Entendeu? Como diz o Nelson Rodrigues, é de uma inteligência que faz uma formiguinha andar com água pelas canelas, entendeu? É impressionante, porque assim, a gente já diversos clientes que eles estavam operacionalizando empresa de marketing esportivo, então tentando fazer uma atividade profissional de comprar e vender jogador de futebol, né? E vez ou outra fazem contrato com o clube, e os últimos que eu estava assessorando, eu falei, cara, esquece isso, é melhor você abrir o seu clube do que você tentar fazer isso com um clube que já esteja funcionando. Porque o clube que está funcionando, na hora que mudar a diretoria, eles não respeitam o teu contrato. E aí, mas eu tenho multa rescisória, não sei o que. Cara, isso é bonito no papel, entendeu? Mas você vai executar o clube não tem patrimônio. Sim, verdade. Já está tudo penhorado, entendeu? Você vai executar o quê? A cota do televisionamento? Não vai, porque esses clubes, normalmente, a cota já tá, como é que diz, comprometida daqui a 5, 10 anos. Eles já anteciparam todos os recebíveis que eles podiam antecipar. É um problema desgracento, entendeu? Então, assim, a gente tentar criar solução também para operacionalizar esse tipo de problema, entendeu? Porque, assim, você pode antever o tipo de problema que vai acontecer, entendeu? Pro clube, é óbvio, se você está trabalhando no lado do clube, assina aí, vamos fazer um contrato, assina e que beleza, entendeu? Daqui a 2, 3 anos mudou a diretoria, vai mudar todo mundo, eu não vou estar aqui mesmo, então o problema não é meu, entendeu? Mas não é uma visão profissional, quer dizer, de um negócio que você quer que o negócio funcione na perpetuidade, quer dizer, para sempre, né? É uma visão extremamente míope e limitada, né? Tá. Deixa eu perguntar uma coisa agora que o doutor tá falando, eu tô percebendo, tô até um pouco surpreso nessa conversa, o quanto o doutor tem o domínio da questão administrativa do clube. E eu queria, não só da Ponte Preta, né, mas a experiência que o doutor teve nos outros clubes. Então, uma dúvida que surgiu aqui durante a conversa foi que se o advogado desportivo, se o atuante no direito desportivo, se ele atua junto com a administração do clube, ou o doutor mesmo que é um diferenciado aí, que chega junto e tenta entender um pouco mais a coisa de uma maneira mais global? Cara, é o seguinte, eu aprendi, né, na faculdade eles ensinam pra você que é melhor prevenir do que remediar, né? E eu aprendi que se você tentar resolver o problema antes que o problema apareça, faz mais sentido, entendeu? Porque assim, na hora que o problema, eu brincava às vezes com alguns clientes que eu falo, bicho, você só me liga pra apagar incêndio, entendeu? Até o sujeito na época no Palmeiras, ele falava, doutor, mas
se não tivesse problema, não precisa de advogado, né? Então, tudo bem. Mas assim, tem problemas e tem problemas, né? Então, tem coisa que você tem que tentar resolver antes. Pô, eu já tive, pra vocês terem ideia, isso com futebol profissional, tá? Eu tô em casa, sábado de noite ou sexta-feira à noite, não sei o que e tal, de repente me liga o presidente do clube. Por que tá me ligando essa hora da noite? Meia-noite. O que ele quer essa hora da noite? Eu acho que... Bem, atendi, conversei com ele, falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, não, vamos cancelar, vamos tentar anular o jogo, vai ser no domingo, isso no sábado de noite. Eu falei, como é que é? Ele falou, não vamos tentar, porque teve um problema aqui no aeroporto, a pista, um avião, aconteceu algum problema lá, que o avião arrebentou a pista toda do aeroporto, não tá decolando o avião nenhum. Eu falei, pô, mas vocês tiveram 24 horas para poder vir para o Rio de Janeiro. Por que você foi pegar o último voo? Entendeu? E aí ele pegou um ônibus no final das contas? O que aconteceu? Eu acho que pegou um ônibus, no final das contas pegou um ônibus. Mas assim, você imagina. Entendeu? E assim, é problema isso daí. Não, mas os atletas não querem, porque eles querem ficar com a família. Cara, o atleta é profissional. E aí é onde eu bato na tecla do direito desportivo, que assim, vocês vão ver diversos advogados que trabalham com direito desportivo. Normalmente a especialidade deles é direito trabalhista. O jogador de futebol, salvo o melhor juízo, sinto muito nossa legislação de trabalho, não é empregado comum, entendeu? Assim, você não pode ver um jogador de futebol como... Porque assim, eles têm 500 mil mordomias e a forma de trabalho, o modus operandi, né, que eles trabalham, é completamente diferente do empregado comum. Então assim, na hora que você quer tratar o atleta profissional como um empregado comum, não funciona, cara. Porque assim, eu tenho uma amiga que tem uma empresa de logística gigantesca, eu falo pra ela, cara, o problema do teu empregado é o seguinte, se ele não tá rendendo, você pode mandar ele embora amanhã. O meu empregado, na hora que ele não tá rendendo, eu não posso mandar ele embora, porque ele tá inscrito no campeonato. E eu tenho prazo de inscrição. Então, se eu mando ele embora, até posso mandar, mas meu time tá desfalcado. E aí, como é que eu faço? E dependendo de quem for mandado embora, talvez o time seja desfalcado de uma maneira muito agressiva, né? Até qualitativamente, né? Não, pois, e assim, e eles fazem assim, aí o que ninguém diz, né? Atleta faz greve dentro de campo, então às vezes quando você vê o artilheiro perdendo gol, ou o goleiro levando frango, o que seja, às vezes é intencional, entendeu? Não é, e aí é onde eu entro com a coisa da paixão. Ah, mas você, eu gosto de esporte, é claro, eu sou apaixonado por esse sports business, entendeu? Então assim, eu adoro esse negócio, eu acho que isso é sensacional, mas eu acho que a gente tem que ter na cabeça o seguinte, você é profissional, entendeu? Sim. Então assim, o time quando tá jogando, ou o atleta que ele tá jogando lá, ele é profissional, então assim, ele tem que render, ele não é mais a paixão dele, aquilo ali é profissão. Então, por exemplo, nos casos que a gente tem normalmente o atleta com doping. Não estou fazendo apologia a entorpecente nem nada disso, mas vamos supor, se você quiser amanhã, acordou de manhã, está estressado, foi para a praia, comprou 30 quilos de maconha, resolveu fumar 30 quilos de maconha. Como é que você comprou? O problema não é meu. Mas você é punido pelaquilo, se a polícia não te prender, não. Você não tem que fazer exame antidoping, né? Um atleta profissional resolveu beber quantidade, normalmente com entorpecente, né? Com diurético, essas coisas que são doping. O atleta profissional, ele é profissional, bicho. Então, assim, ele ganha pra praticar o esporte. Sim. Na hora que ele toma... Vocês não têm ideia. Tinha um caso do atleta que ele disse pra mim que ele tava no motel com a namorada e alguém tava fumando maconha embaixo do quarto dele. Então aquela nuvem entrou pela janela e ele ficou inebriado com aquele cheiro e aí ele caiu no exame antidoping. Aí você fala, você tá achando que eu sou idiota, né? Aí vamos lá no Ladetec. Vai no Ladetec, até eu gosto de fazer propaganda do Ladetec, porque assim, no Brasil eu não conheço outro laboratório, tá, com tanto desenvolvimento tecnológico como é o Ladetec da UFRJ no Rio de Janeiro. Tá, e assim, o pessoal gosta de bater no Ladetec, porque isso, porque aquilo, mas assim, eu acho que a gente tem que bater palma pro Dr. Francisco Hadler de Aquino, que é o diretor do Ladetec. Dr. Francisco Hadler, ele é o pesquisador número 1 do CNPq, entendeu? Então assim, ele é o melhor cientista do Brasil. Né, tá? O CNPq, ele tá ranqueado número 1 do CNPq, com publicação internacional, ultra respeitado, é uma pessoa
extremamente amigável, humilde, entendeu? E dirige um laboratório que é um centro internacional de excelência para pesquisa de antidoping. Você chega no Ladetec, o doutor Francisco, o doutor Hadler olha para você e fala assim: Gustavo, não é possível, com essa quantidade aqui do metabólito lá, do THC no corpo dele, não tem nem como. Se ele morasse com Bob Marley, ele não estava intoxicado desse jeito, entendeu? Então, assim, o atleta é mente, entendeu? Cria história, mas a vida é assim, né? A gente tem que... E aí, voltando pro assunto, a digressão sensacional, né? O que acontece? Na hora que você consegue prever onde é que o problema vai acontecer, a gente ministra palestra para os atletas para falar sobre doping, para falar sobre violência dentro de campo, entendeu? Eu falo para eles, por exemplo, que não adianta você já viu alguma vez o árbitro mudar o apito? Quer dizer, apitou uma falta, você foi lá reclamar, ele desapitou a falta? Nunca, né? O que acontece? Normalmente, assim, estatisticamente, 97% das vezes, quando você for lá reclamar, ele vai te dar um cartão. Então, assim, o reclamar da falta ou do que seja não é inteligente, entendeu? Você quer reclamar da falta, a gente entra com uma medida jurídica, né, um remédio jurídico no dia seguinte. Aí a gente discute isso no STJD, onde é que seja, né, no tribunal respectivo da modalidade esportiva. Agora, ficar lá batendo boca não resolve, cara. Entendeu? Então, assim, nisso daí, não só na questão disciplinar, como nas questões comerciais, entendeu? Então, na hora que você vai lá na emissora de televisão, né, bater na porta deles para discutir o contrato de televisionamento, se você não tem uma planilha de quanto é que você precisa de dinheiro, quais são seus custos, quais são, né, um business plan do que você pretende almejar, por que ele vai te dar mais dinheiro? Sim. Porque assim, não é te dar dinheiro, né? Vamos mudar a terminologia. A televisão está investindo dinheiro em você, ele está investindo dinheiro num produto. Na hora que o seu produto é bom, né, o que acontece? Sua marca ganha valor e ele te paga mais. Na hora que o produto é ruim, ele te paga menos, bicho. Entendeu? E paga menos mesmo, vai ser tanto. E assim, como os clubes, eles sabem que o clube depende, né, 60% ou 70% da receita dos clubes no Brasil, em média, são provenientes da televisão, senta e chora, querido. Sim. Sem dinheiro você não consegue fazer nada. Entendeu? Então, é até uma outra área que eu tenho me dedicado aí, e falo para as pessoas, tá? Quando eu estou ministrando curso de direito desportivo e tudo mais, eu falo para os alunos, mas eu quero trabalhar com direito desportivo, o que eu faço? Eu falo, bicho, pensa no seguinte, não é do jeito que você imagina. Então, assim, o clube não vai jogar dinheiro no seu colo. Você tem que criar soluções para trazer receita para o clube. Entendeu? Então, assim, trazer receita ou impedir que o clube perca dinheiro, né? Então, assim, nesse sentido, você tá preocupado com, por exemplo, como é que vai negociar o televisionamento, mas não é sentar lá e saber, mas isso aqui é legal, isso aqui é ilegal. A parte jurídica do contrato, vamos dizer assim, não representa um grande desafio, entendeu? Quer dizer, não quero parecer arrogante, mas não representa, você faz isso uma vez, você faz isso duas, não muda muito, entendeu? Mas assim, a parte, o que você vai negociar do contrato vai fazer o que vai mudar, é o que vai fazer diferença. Então assim, e até como é que você vai pegar a informação que o pessoal da televisão lá te dá, você tem direito a fazer isso, tem direito a fazer aquilo, e usar aquela informação para o seu próprio bem, né? Quer dizer, pra vocês terem ideia, por exemplo, os clubes, se eu não me engano, tá lá no contrato, tem direito a 15 minutos ou alguma coisa, 30 minutos, eu não me lembro a janela por mês, eu acho alguma coisa assim, de televisionamento próprio. Então ele pode fazer uma propaganda do próprio clube. Quantos clubes no Brasil fazem isso? Nenhum. Sim, nenhum, verdade. Entendeu? Nenhum. Então assim, eles não usam. Então a televisão dá alavancagem, entendeu? Quem que não quer fazer propaganda na rede de televisão que transmite o Campeonato Brasileiro de graça? Entendeu? Da própria marca. Agora, você tem que ter, querido, um plano de marketing, entendeu? Você tem que produzir um vídeo bacana, você tem que produzir um conteúdo legal, senão é impossível, entendeu? E aí é a produção de conteúdo, assim, e a profissionalização do esporte como negócio, né?
Uhum. Eu até queria fazer uma pergunta que o doutor falou, que achei interessante quando o doutor falou que não tem como, o clube não vai jogar a demanda no colo do advogado, né? Digamos assim, de quem trabalha com direito desportivo. Então eu queria fazer um exercício da gente voltar mais de 20 anos atrás aí e pensar como que o doutor começou, né? Porque, como a gente estava falando antes da gente entrar no ar aqui, a faculdade não tem um estímulo exatamente para essa especificidade do direito, né? Que é o direito desportivo. Então eu queria saber como é que funciona, assim, a pessoa que trabalha com direito esportivo, o que ela faz? O advogado, ele bate na porta do clube, ele vai no clube do coração dele, porque imagino que deve ser a preferência dos advogados, né, querer trabalhar com o clube do coração. Não sei se o doutor pode falar para que time que o doutor torce também, para ver se é a Ponte Preta ou não, mas eu queria entender como é que faz, assim, para o advogado acabou de sair da faculdade, ou tá no mercado, ele tá insatisfeito com a área que ele quer trabalhar, e ele tem essa paixão pelo futebol, ele se interessou por esse meio jurídico desportivo. Como é que funciona para ele entrar nesse mercado? Ele é aberto, ele é pequeno, ele é grande, ele é fácil, precisa do contato, não precisa? Olha, é claro que se tiver contato, vamos ser sinceros e não fingir que tem o, como é que diz, não acreditar em conto de fada. O contato facilita a sua vida deveras, entendeu? É claro, isso é óbvio. Agora, é um mercado que, assim, eu acredito que todo mundo que quer trabalhar com esporte, pelo menos praticou esporte ou pratica esporte. Então, e quando você pratica esporte, sempre tem, né, aquela competição de jiu-jitsu, tem a competição de ciclismo, tem a corrida de rua que você correu lá com seus amigos, tem a pelada do final de semana que vocês organizaram um torneio, não sei o que e tal, e às vezes o time era melhor, o time do colégio, do intercolegial, o que seja, foi ficando mais sério. O voleibol, tenho diversos amigos que foram para os Estados Unidos com bolsa, tá, para jogar vôlei, ou no clube de tênis, o que seja. Então participou de campeonato. Eu sugeriria, tá, primeiro, num espectro menor, começar a se envolver nesses torneios e do esporte amador, para poder pegar um pouco de prática e, assim, regulamento, entendeu? É importante, é chato, cara. O regulamento não é um negócio, não é a parte mais legal do direito desportivo, mas, assim, tem que ter. Vai ter uma competição, seu filho vai lutar jiu-jitsu amanhã, ou sei lá, não é nem jiu-jitsu, qualquer coisa, entendeu? Vai praticar um esporte X amanhã, vai ter um torneio da escola, ou você tá na corrida de rua aí do, sei lá, meia maratona normalmente é mais organizado, mas 10 quilômetros, essa coisa toda. Pega o regulamento, lê, entendeu? Vê o que acontece, se tem problema de atleta na competição, entendeu? Eu acho que, assim, não, como eu falei anteriormente, não é só o futebol profissional. Então, assim, na hora que você for no clube de futebol querer um estágio ou alguma coisa no mesmo sentido, não se iluda. Tem 300 outros advogados ali, às vezes até com mais experiência que você, que vão fazer aquele mesmo serviço que eles estão te oferecendo de graça, tá? E fazem de graça. Então, assim, aí também é uma outra, como é que diz, vertente da coisa que eu não concordo, entendeu? Eu acho que, assim, se você é profissional, você não pode trabalhar de graça, entendeu? Porque não faz, e aí eu não concordo no todo o espectro. Eu acho que, assim, diretor de clube de futebol no Brasil tinha que ser remunerado. A lei não permite, entendeu? Mas, assim, por que tinha que ser remunerado? Porque na hora que ele é remunerado, determinado tipo de coisa não acontece. Sim. Ponto. Né? E aí tem aí Operação Lava Jato e tudo mais, vocês já podem imaginar do que eu estou falando. Então, assim, se você é remunerado, a coisa funciona melhor. Eu sugeriria para quem quer mudar de área, quem quer se envolver nisso, primeiro, estudar, né? Não adianta nada, e digo muito, muito, muito francamente, o estudante de direito hoje sai do Brasil da faculdade sem saber absolutamente nada, entendeu? Mas não sei que estudei na melhor faculdade. Não sabe nada. E aí, se você olhar como é que funcionam as faculdades fora do Brasil e comparar, você vai ver que, assim, por exemplo, as dos Estados Unidos, e eu digo porque eu estou mestrando numa faculdade americana, a carga de leitura que você tem e de trabalho que você tem com casos reais é muito mais alta do que no que acontece no Brasil, tá? Então, assim, primeiro estudar
e saber do que você está falando, entender do assunto. Depois, o entender do assunto, e aí eu digo, não é só entender de forma crítica, não é só ler livro e saber aquela teoria toda, entendeu? É olhar aquela coisa, o problema de forma crítica para poder trazer uma solução para o caso concreto. Sim, Exemplo. Aplicar, né, a teoria, né, na verdade. Né? Aplicar, mas assim, aplicar de forma inteligente. Uhum. Exemplo, nós temos no Brasil a polícia cobra taxa, né, para poder fazer o policiamento do evento. Sim. Não é barato, tá? Então, se você pegar o borderô dos clubes, você vai ver o percentual, o quanto é que a polícia cobra para estar lá. A gente, na Ponte Preta, agora conseguimos uma decisão favorável à nossa tese de que isso aí é um serviço que a polícia devia fazer, a gente já paga imposto estadual e municipal. Sim. Porque eu tenho que pagar mais a polícia para a polícia estar lá. Entendeu? E assim, se você for parar para pensar, tem um impacto econômico o jogo de futebol. Então, o comércio em volta não é só o estádio que está ganhando dinheiro, mas todo mundo ali em volta está gerando receita. Restaurante, barzinho, tudo, né? E não só em volta, né? Porque você tem diversos restaurantes aí que eles põem aquelas televisões gigantescas, né? E você pode assistir o jogo ali tomando sua cervejinha, comendo ali um negócio, junto a rapaziada. Então, assim, tá todo mundo faturando com aquela atividade. Entendeu? Então, assim, por que a gente tem que ter o ônus de pagar a polícia para a polícia, como é que diz, fazer o serviço dela no nosso evento? Sim. Então, assim, problema, né, concreto, e uma solução, pelo menos estamos discutindo, a questão está em juízo, para ver como é que a justiça vai se manifestar a respeito disso. Mas tentar, e aí, voltando para a sua pergunta, bem objetivo, existem diversas federações de esportes, tá? Não é só futebol, você tem as federações e as confederações de todos os esportes que vocês puderem imaginar. Normalmente, esses esportes que são amadores, eles são bem carentes, entendeu? Então, o sujeito que está interessado em trabalhar com direito esportivo, ele pode bater na porta de uma federação dessa e tentar se inteirar. De repente, não é trabalhar 100% do tempo dele com aquela federação, mas dedica aí, entendeu? De forma voluntária ou pro bono, né? Sei lá, 10% do tempo dele só para estar envolvido na atividade esportiva, porque você vai conhecendo as pessoas que trabalham no meio, entendeu? E vai aprendendo determinados... quer dizer, a matéria, né? O business, que você não vai aprender na faculdade. Ou, né? E aí, assim... Claro, se você puder bater na porta do grande clube e fazer isso, ou tentar trabalhar para os empresários, né, de time, ou para as marcas de como é que diz, material esportivo, os patrocinadores, todo mundo tem departamento aí voltado para o esporte, né? Se você quiser estudar, sim. Né, eu sugeriria, por exemplo, e a gente no Brasil gosta de futebol, não tem jeito, né, parceiro? Então, é difícil. Então, assim, aí a FIFA tem mestrado em sport business, né, que é negócio de futebol. É muito bacana, é na Suíça, não é barato, mas vale a pena. As universidades no mundo inteiro elas já descobriram, ao contrário do censo do Brasil, por incrível que pareça, que sport business é um negócio e dá dinheiro, cara. Para ver que coisa impressionante. Então, a Universidade de Columbia nos Estados Unidos tem mestrado em Nova York, né? Ele tem mestrado em sport business. As universidades têm universidade na Wharton, Stanford. Todas as universidades americanas ele já tem, as universidades inglesas têm também, as universidades na Espanha e na Itália têm também. É uma coisa sensacional. Então, e no Brasil, pelo jeito, nada, né, doutor? Ainda. Olha, no Brasil, assim, eu conheço alguns cursos de pós-graduação em Direito Esportivo. Eu não estudei pós-graduação em Direito Esportivo no Brasil, então, assim, mas eu acho que, infelizmente, a gente tem uma visão bem míope. Entendeu? Porque assim, o nosso futebol brasileiro é míope. Voltamos pro início da conversa. Assim, não tem uma marca, tá, de time profissional de futebol no Brasil que venda fora do Brasil. Os atletas vendem. O Neymar tá aí bombando, sim, entendeu? Sim. Se você for olhar os nossos atletas fora do Brasil,
né, eles estão... o que tá jogando no Chelsea, agora me fugiu o nome. William? Não, É o Diego Costa. Não, o Diego Costa. Ih, rapaz. Não, Davi Luiz? Davi Luiz, entendeu? Tá bombando. Então, assim, tem três. Se você olhar como é que funciona, entendeu? Fora do Brasil. Mas, assim, não tem time brasileiro vendendo fora do Brasil. E assim, eu acho lamentável para os times. Eu acho que a gente tinha que pensar numa forma de participar de torneios internacionais de forma mais ativa. Não seleção brasileira, tá? Porque a seleção, eu acho que nisso daí o pessoal critica a CBF de torto e a direito, mas eles têm feito um trabalho excepcional de branding, né, da seleção brasileira. A gente perdeu aquela Copa, né, de forma ridícula para a Alemanha. Rapaz, nem fala nisso que dá até um suador aqui. Eu tenho um amigo alemão que o cara você não transformou minha vida no inferno. Mas eles têm feito um trabalho de publicidade da seleção sensacional. Agora, o resto do futebol não tem essa publicidade, entendeu? Os outros clubes não se engajam, não têm interesse em participar de torneio internacional. Eu não sei se é problema... Não sei não. Tem muito problema de receita, entendeu? De confederação sul-americana, a premiação não é legal. Tem um jogo que, entendeu? E assim, aí pra que você vai deixar de honrar seu compromisso não é deixar de honrar, mas não render tão bem no Campeonato Brasileiro, que no final do torneio a premiação é muito boa da televisão, pra jogar um outro torneio que vai te exigir, entendeu? Um desgaste físico dos atletas muito grande, pra você só ter o título. Sim. Entendeu? Porque título só é bom, bicho, pra contar história, né? Sim, pra tirar sarro do amigo, né? Sou campeão mundial de não sei o quê. Que legal, entendeu? O que você ganhou com isso? Nada. Entendeu? Sim. Pro time como uma estrutura mesmo, né? Principalmente o doutor tá de dentro falando, realmente, né? Faz todo sentido isso. Como negócio, entendeu? Assim, se você for parar pra pensar, por que a empresa X vai investir dinheiro num produto que assim, a margem sei lá, 10% de lucro e o produto ali, a margem é 2%. Entendeu? Você vai ter o mesmo trabalho, pra que você vai, entendeu? Não faz sentido. Então, assim, mas aí também, volto a dizer, falta de profissionalismo. Por quê? Porque os times têm que sentar com esses órgãos internacionais, né, e negociar. Porque, assim, o produto interessa para todo mundo. Se não interessasse, né, essas Copa Libertadores, como é que diz? Sul-Americana, né, a Conmebol não organizava isso com o time brasileiro, né? Então aí é falta de... E aí volto no profissionalismo, vocês desculpem eu estar insistindo nesse tema, mas eu acho que é interessante para o sujeito que vai estudar, né, o direito desportivo e que quer trabalhar com esporte, porque assim, 97% dos advogados que eu conheço que trabalham com essa área não são só advogados. Entendeu? Eles trabalham com sports business. Então, assim, é muito difícil você estar ali envolvido na operação e você não cair para um outro lado, um lado de administração, um lado financeiro, entendeu? É muito difícil, até porque você acaba conhecendo o negócio de uma forma muito íntima, né? Então, assim, tem que ser profissional, tem que ir para discutir com né, o organismo internacional, com dado, com projeção, uma projeção realista, né? Eu estava negociando aqui outro dia o naming rights do estádio aí no Brasil, e eu falei pra pessoa lá, pra outra parte, eu falei, querido, me dá uma projeção realista, porque assim, quando vocês vêm com um número, vocês chutam um número estratosférico, e assim, você só quer um número. O investidor, quando ele quer comprar esse tipo de produto, o cara quer saber como se você estivesse vendendo um automóvel de luxo, né? Um prédio. Você tem que mostrar para o investidor que aquilo ali é um bom negócio. Não é só porque, mas a minha marca é muito boa. E, né? Sim. Assim, isso exatamente, na sua opinião. A sua marca é boa na sua opinião, mas assim, se você não tem número, não tem uma pesquisa... E aí também, vamos lá, arruma um instituto de pesquisa Tabajara, entendeu? De quinta categoria para a gente, quando vai falar de número dessas coisas, é importante você ter fonte, como é que diz? Respeitável, né?
Então você tem instituto de pesquisa fazendo pesquisa decente e que tenha credibilidade, né? Isso é importante. Uhum. Muito legal, doutor. Por fim, a gente gostaria que você indicasse pelo menos um livro relacionado a direito desportivo para leigos, assim. Tipo a gente, assim. Pra nós, ou até pro advogado que tá saindo da faculdade agora, talvez ele nem conheça o direito desportivo, ou ele ouviu falar do modo muito periférico, não com tanta propriedade, igual o doutor tá falando aqui, né? Um livro que o doutor quer recomendar aí pra essa pessoa. Eu vou fazer o seguinte, eu primeiro puxar, como é que diz, a brasa pra minha sardinha, né? Eu ainda não escrevi nenhum livro, mas a gente já tem alguns cursos de direito desportivo publicados numa plataforma americana chamada Udemy, né? Udemy, M-Y no final. Os cursos são bem razoáveis, os preços, e assim, direito esportivo internacional, questões de doping, né, aspectos de direito material e direito processual. A gente deve uploadar um outro curso em breve de direito processual desportivo, entendeu? Eu acho que é uma plataforma bacana, ensino à distância, então assim, online. E aí as pessoas que querem fazer o curso, eu sou professor, então assim, vão ter acesso aí ao conteúdo todo, e é uma sala de discussão que eu tô lá sempre botando novos temas para serem discutidos e respondendo perguntas, né? Então eu acho que né, vender o meu peixe, eu acho que é uma oportunidade boa de ingressar no direito desportivo. Olha, doutor, interessante. Pode falar, desculpa, pode falar. É interessante também, na minha opinião, se você consegue ler em outras línguas, e que aí eu volto a dizer, gente, vai trabalhar com direito esportivo, se só souber português, é igual não falar nada, entendeu? Então, assim, tem que saber inglês, você tem que saber francês ou espanhol, ajuda muito, entendeu? Então, assim, tem que ter um conhecimento, pelo menos, de inglês ou de espanhol, senão esquece, entendeu? Nesse jogo não dá para brincar. Todos esses sites internacionais, a FIFA, o CAIS ou o TAIS, né, que é a Corte Arbitral do Esporte, eles publicam as decisões, então assim, é bacana você ler, é bacana para poder entender como é que funciona o mecanismo. Existe um Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, que eles publicam uma revista bem interessante, com temas atuais. Eu acho que assim, vale a pena ler, comprar ou pegar emprestado, ou o que seja, porque assim, doutrina em si, a nossa lei muda muito rápido. Tá? Então, e assim, o direito desportivo ele bebe, né, em diversas áreas do direito. Então, eu não conheço, tá? Vocês desculpem a ignorância, mas assim, livro de doutrina de direito desportivo que seja, não vou dizer assim que seja relevante, porque eu não quero parecer arrogante, nem sabe, como é que você diz? Descreditar os livros que os colegas aí escreveram. Parabéns, sim. Escreveram livros. Então, assim, eu acho que para quem não sabe nada, e no bom sentido, tá, pessoal? O conteúdo você conseguir pegar e você quer aprender, aquilo ali é bom para poder abrir a sua cabeça. Claro. Mas se você quer efetivamente entender as discussões ou os assuntos que estão sendo discutidos contemporaneamente, essas revistas e essas decisões são mais interessantes, na minha opinião, são mais interessantes. Muito legal, doutor. Até se o doutor não indicasse alguma coisa que o doutor escreveu, até ia ficar chateado, ia pedir pro doutor indicar, porque o doutor entende muito, é muito especialista no assunto. Antes do nosso bate-papo aqui para os nossos ouvintes, a gente sempre faz aqui um esquenta antes do bate-papo, e o doutor falou para nós que ele já deu aula, e acho que tá bem claro para o ouvinte por quê, né? Como que ele já deu aula, porque é muito, muito didático, aprendi um monte de coisa nova aqui. Então, assim, só para finalizar agora, gostaria de relembrar aos nossos ouvintes que o Juriscast ele pode ser ouvido no SoundCloud, no iTunes e agora no YouTube também. Porque tem escritórios, tem empresas, né, que alguns profissionais do departamento jurídico ouvem a gente, eles reclamavam, porque aqui na empresa o SoundCloud e o iTunes não abrem, não sei o que. Então, agora fiquem tranquilos que tem no YouTube também, a gente também tá lá, e você também pode ver nossos episódios por lá. Então, assim, gostaria de agradecer o Antônio aqui. Obrigado pela tua presença. Obrigado, bem-vindo à mesa novamente. Obrigado, eu que agradeço, né, a oportunidade. Queria agradecer também ao doutor pelo tempo, pela disponibilidade, por esse banho de bola
que ele deu na gente aqui. Foi muito bom. Não, eu até queria, agora, doutor, eu queria agradecer em primeiro lugar, obviamente, né? Agradecer as perguntas, a atenção, o carinho com que o doutor respondeu as perguntas, mas também pedir pro doutor, se alguém quiser entrar em contato com você, se alguém quiser, esses links da Udemy que o doutor passou, pode ficar tranquilo que todos estarão linkados na descrição do podcast, né? Como a gente costuma fazer. Mas se alguém quiser entrar em contato diretamente com o doutor, quiser falar... Como é que encontra o doutor? Qual é o número? Qual que é o site, o e-mail? Como é que funciona? Olha, primeiro agradecer a atenção de vocês. Acho que foi sensacional. A gente é um assunto que, óbvio, né, me interessa e se eu puder compartilhar, é sempre bom. Bem, para me encontrar, eu sugiro, tá, a gente usar... Tem uma página no Facebook que é professor... deixa eu só te dizer com certeza aqui, porque são 300 mil coisas ao mesmo tempo, a gente não... Tem o LinkedIn, tá? que é a minha página profissional, que vocês, se quiser acessar, por favor, fiquem Gustavo Martins Cavalcante. Então, pode acessar. E eu tenho uma página no Facebook, que é professor Gus Cavalcante, Direito Desportivo. E GUS Cavalcante, né, meu sobrenome, e aí a gente dali posto diversas matérias e artigos interessantes de referente ao direito desportivo. É um prazer poder conversar com as pessoas. Então tá bom. Poxa, muito bom. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado, Antônio. E é isso aí, você agora já sabe que pode ouvir nós na internet, nos canais que eu já passei. E muito feliz de estar aí no 10º episódio. A gente que tá com quase... Passamos os 4.000 já, dos 4.000 ouvintes do nosso podcast. E até o próximo episódio aí. Agora eu vou pedir pra edição botar só um apito final aí na nossa partida aqui. Até mais, obrigado por ouvir a gente. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.